Esse aparelho foi doado por um cliente para a gente ver o que poderia aproveitar dele. Aqui na parte frontal ele está muito bonito. Serigrafia perfeita, botões perfeitos. O grande problema dele é na parte interna. Então aqui deve ter caído algum ácido, alguma coisa que caiu aqui e corroeu tudo aqui por dentro. O transformador original estava totalmente corroído, não funcionava mais. Então nós colocamos um transformador aqui novo para poder testar o aparelho. Esse transformador ele não... Nós compramos aí no comércio, ele pronto. E aqui está indicando 15 volts, 5 amperes. Mas nos testes que a gente já fez, ele não suporta mais nem um terço disso. Em todo caso, está servindo para a gente fazer os testes que a gente está verificando aqui vai fazer com esse aparelho, porque aqui a parte de FM não funciona nada, está totalmente morto, até porque o sintonizador, além dele estar todo oxidado, já foi mexido, a fiação, mas a nossa ideia aqui é aproveitar pelo menos a carcaça do aparelho, e se o amplificador estiver bom, vamos aproveitar o amplificador, senão nós vamos, já que temos que trocar esse transformador, vamos trocar toda a parte da amplificação e colocar um aparelho mais forte aqui, um amplificador mais forte que a gente está precisando para a nossa bancada. Enfim, dentro dos testes que nós vamos fazer, o que eu vou mostrar agora é o teste do pré-amplificador. O amplificador está funcionando, mas com potência bem abaixo do que poderia ser. Mas para fazer esses testes aqui vai ser suficiente. O que nós queremos avaliar aqui nesse nosso primeiro teste é a parte do pré-amplificador. Principalmente aqui a parte de volume, balanço, graves e agudos e o controle de loudness, que é aquele que reforça os graves e agudos quando o volume está baixo. Nós já verificamos aqui que o pré-amplificador está todo funcionando. A questão agora é realmente colocar ele em ação. Para isso nós vamos usar esse arranjo aqui, que nós estamos usando um PC, um milivoltímetro de áudio e também um DVD para gerar os sinais. Deixa eu explicar melhor esse arranjo e depois a gente volta para as medições. O arranjo que a gente vai usar para fazer a medição é muito simples. Nós vamos injetar um sinal na entrada auxiliar do amplificador, ou melhor dizendo, do pré-amplificador, e vamos retirar o sinal na saída do mesmo pré-amplificador. Quer dizer, não vamos utilizar o amplificador de potência do aparelho. Então nós já soldamos um fio na placa para pegar o sinal direto na saída do pré-amplificador e a entrada do amplificador propriamente dito. Esse sinal vai ser captado então na saída do pré-amplificador através de um milivoltímetro, ou, como nós vamos usar aqui, como nós vamos preferir aqui, nós vamos pegar esse sinal da entrada auxiliar de um PC, onde a gente vai rodar dois softwares, um que vai medir a frequência, outro que vai medir a intensidade do sinal. E a partir dali vamos fazer a nossa avaliação. No caso, na entrada, ao invés de utilizar um gerador de sinais, para não ter que ficar mudando de frequência a todo momento, a gente preferiu gravar um CD com os sinais que a gente vai utilizar e tocar esse CD ligado na entrada auxiliar para facilitar as medições. Mas é o mesmo sinal do gerador de sinais, só que a gente vai já deixar preparado para uso. As especificações de gradiente para esse receiver S95, esse S é a abreviação de System, que ele vinha junto com toca-disco, gravador, etc. E é idêntico ao modelo 900 da Gradiente. Então a especificação da Gradiente é que o controle de graves ele varia mais ou menos 10 dB a 100 Hz. O controle de agudos, mais ou menos 10 dB a 10 kHz. E o controle de loudness, que eu traduzi por audibilidade, ele acrescenta 8 dB a 100 Hz e 6 dB a 10 kHz,
Para quem não sabe, a função do controle de loudness é que quando tiver em baixo volume o som, ele vai reforçar os graves e os agudos, porque quando o som está baixo, nossos ouvidos não conseguem distinguir tão bem tanto os graves quanto os agudos, fica mais com os sons médios. Para a medição da linearidade da resposta de frequência, nós vamos usar um sinal de calibração de 1000 Hz, que é a nossa referência, depois os sinais de 100, 500, 1000, 5000 e 10.000 Hz. Para o controle de graves e também para o controle de loudness, vamos usar o mesmo sinal de 1000 Hz para a calibração e 100 Hz para fazer a medição propriamente dita. E a mesma coisa para o controle de agudos, 1000 Hz para fazer a calibração e 10.000 Hz ou 10K para fazer a medição propriamente dita. A primeira medição é para ver se a resposta está linear. Então, com todos os controles no meio, vamos gerar um sinal de 1 kHz para poder acertar aqui o zero. E depois as frequências seguintes, 100 Hz, 500 Hz e assim por diante. Ok, 1000 Hz, os views estão certinhos. Os dois em zero. Agora, 100 Hz. Nós temos aqui mais 1 dB nos dois canais. Agora, 500 Hz, mais meio dB nos dois canais. 1000 Hz, que é a nossa frequência padrão, 0 dB, que é a referência para todas as medições. Agora, 5 kHz, mais meio dB. Até aí está tudo certo. Em 10 kHz, 0 dB. Então a resposta está perfeitamente linear dentro do que a gente precisa. Vamos medir então agora o controle de agudos, potenciômetro de agudos. O fabricante especifica mais 10 dB e menos 10 dB. Vamos ver o que acontece. Aqui é o sinal de 1 kHz, que é a nossa referência. Vai entrar agora o 10 kHz. 10 kHz, potenciômetro no total. 1 dB a mais. Potenciômetro no mínimo. Menos 10 dB. Controle de graves. 1 kHz, 0 dB. 100 Hz. Total, mais 2. No meio, 0. E menos 10 dB quando ele está no mínimo. Vamos analisar agora o controle de loudness, que ele precisa reforçar os graves e os agudos. Então vamos ver primeiro com os graves e depois com agudos o que acontece. Nosso 0 dB em 1 kHz está correto. Agora em 10 kHz, mais 1. Agora em 100 Hz. Entrou 100 Hz, mais 2. Ligando e desligando. Aqui está então um resumo do que foi medido. Na coluna do centro está a especificação do fabricante. Do lado direito está a medição que foi feita. Então, nenhuma das medições confere com o fabricante. O que se nota aqui é que todos os comandos que deveriam reforçar graves e agudos foram muito atenuados em relação ao que deveria ter sido o projeto original. Na minha opinião, a Gradiente fez isso porque esse aparelho fazia parte de um conjunto que vinha com caixas que eram, vamos dizer assim, subdimensionadas para o que deveria ser. Então, se a pessoa usasse muito o controle de grave, deixasse no máximo, talvez gerasse distorções nos alto-falantes, ou talvez até queimasse o alto-falante. Então a Gradiente optou por ter um reforço menor, tanto nos graves como nos agudos, deixando o som mais linear, com pouca variação que o usuário poderia fazer. A questão então é o que fazer com esse aparelho. Tudo bem, ele entrou de graça, ele foi uma doação.
mas ele está bem ruinzinho. Então a única coisa que está funcionando nele realmente é o pré-amplificador, mas o pré-amplificador não é lá essas coisas também. O painel frontal está perfeito. Então nós temos três opções possíveis. Descartar o aparelho, jogar fora. Mas é uma pena, porque o painel frontal está perfeito, está bonito, tudo funcionando direitinho. Ou então, a opção 2, restaurar. Então a gente poderia conseguir as peças que estão faltando, o sintonizador, o transformador, e restaurar. O problema é que vai custar mais do que o aparelho vale. Então só valeria a pena se fosse para uso próprio realmente. Para comércio, para vender o aparelho não vai valer a pena. E temos também a opção 3, trocar o amplificador. Então seria uma espécie de restauração, só que a gente tiraria fora toda essa parte eletrônica do amplificador e colocaria um mais potente, um mais moderno. Só que isso vai custar caro e sempre vai ser uma adaptação, vai ser uma espécie de um Frankenstein. Também só valeria a pena se fosse para uso próprio. Então, diante dessa situação, eu acho que o mais provável é que a gente vai embalar esse aparelho para ele não estragar mais e deixar no nosso estoque, esperando entrar um outro parecido que possa receber peças desse aparelho ou vice-versa. Então, às vezes pode ser que entre um aparelho similar que esteja com as peças que estão faltando nesse amplificador em bom estado, em melhor estado. Aí a gente faria de 2, faria 1. E você, o que você faria nessa situação? Deixa aí nos comentários.